Olá, curandeira! O nosso vídeo de hoje é sobre corrimento vaginal. E se você quer aprender o que caracteriza um corrimento como normal e quando nós devemos realmente nos preocupar, então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. A primeira coisa que você precisa saber é que a gente tem um muco, que ele é um muco natural do corpo. Ele faz parte do nosso ciclo mensal, que é o muco da ovulação. É um corrimento que sai, ele é transparente, é um líquido transparente que a gente chama de clara de ovo e que se você pega ele assim, ele dá uma ligazinha. E também tem um corrimento que ele é um pouco mais esbranquiçado, que também faz parte. Nesse período, quando a gente sai da menstruação, o nosso corpo ele já começa a trabalhar para a ovulação. Então daí ele começa a soltar esse muco, né? A nossa vagina começa a se preparar. E tem os hormônios, tem toda a dança dos hormônios, né? Que a gente fala, que baixa estrogênio, sobe estrogênio, baixa progesterona, sobe progesterona durante o ciclo, para o nosso corpo se preparando para ovular. Então a gente tem esse muco que ele é natural. Muitas mulheres às vezes estranham porque tem um muco que tá saindo, às vezes ele é meio esbranquiçado e aí ela vai no médico porque ela acha que tem algo errado, mas na realidade não tem. Ele é totalmente natural, ele vai variar desse esbranquiçado até o clara de ovo, que é quando a gente realmente está ovulando. Isso faz parte do nosso ciclo, é totalmente normal. Esse muco ele não tem cheiro. Ele tem cheiro, mas é um cheiro característico de cada mulher. Ele não é um cheiro ruim, ele não coça, não arde. Ele é simplesmente um muco que tá ali te mostrando, é o seu corpo sinalizando para você: olha, você está ovulando, você é fértil. Ponto. E aí, né, você vai fazendo a observação e quanto mais você observa, você vai percebendo quando exatamente que você está ovulando. É o seu corpo te mostrando isso. E nós temos toda uma flora vaginal, que é todo um sistema de bactérias e fungos que protegem a nossa vagina, a nossa vulva, o nosso canal vaginal, e que eles têm ali um ecossistema, digamos assim, que mantém o pH da vagina equilibrado, que mantém tudo equilibrado ali dentro. Essa vida de bactérias e fungos, elas vivem em harmonia. Só que de vez em quando, elas saem um pouquinho do eixo. E eu vou deixar para vocês aqui em cima um vídeo onde eu falo sobre cuidados básicos com a pepeca, que é onde eu falo um pouco mais sobre essa flora vaginal, e eu também falo cuidados básicos para você evitar que essa flora se desequilibre, porque tudo tá ligado a ela. Se ela desequilibra um pouco, eu fico mais sujeita e receptiva a desenvolver uma infecção vaginal, que pode se dar por fungo ou bactéria, a gente vai falar de cada uma, que é o que gera os corrimentos estranhos, os corrimentos que fedem, né, que tem um cheiro de ruim ou que coçam, que ardem, vem através desse desequilíbrio. Então, cuide bem da sua intimidade, cuide bem da sua pepeca, são cuidados super simples. Clica aqui em cima que vocês vão lá, assistem o vídeo, que é bem interessante. Mas voltando aqui, então, o que faz, né? O que tem? Quais corrimentos são esses? Quando que eu realmente devo me preocupar? Quando que eu devo falar assim, poxa, tem algo estranho acontecendo com o meu corpo e eu devo olhar? Então, as infecções, né? Elas só tem infecções que são sexualmente transmissíveis, outras não são, como a candidíase, por exemplo, que é super comum de acontecer. Faz parte, assim, acho que a maioria das mulheres já passaram por uma candidíase na vida, sem contar as que tem recorrente, né, que estão sempre com candidíase. A gente tem também a tricomoníase, tem também vaginose bacteriana, que são as mais comuns, né? Tem as outras sexualmente transmissíveis, como gonorreia, clamídia. Então tem várias formas, né, da gente perceber esse corrimento diferenciado, que é um corrimento que aí a gente tem que sim prestar atenção. Mas independente se isso é sexualmente transmissível ou não, eu fico sujeita a isso quando eu tenho um movimento emocional ou físico, ou de imunidade, né, a imunidade abaixa, ou quando eu tenho um abalo emocional muito grande, um estresse muito grande, que deixa o meu corpo suscetível a desenvolver esses fungos ou bactérias na minha flora vaginal, porque a maioria, alguns, né, não a maioria, mas alguns dessas bactérias e fungos já existem na minha flora vaginal, como a cândida, por exemplo, que é que causa, né, a candidíase. É um fungo que ele existe na minha flora vaginal. Só que quando eu fico propícia a me abrir, deixo o meu sistema, né, o meu corpo fica mais receptivo àquilo, ou ele fica mais em sintonia com aquilo, a minha imunidade baixa, alguma coisa assim, esse fungo vai lá e ele
toma conta, ele prolifera, e aí o pH da minha vagina desequilibra e aí gera ardência, é um corrimento branco. O corrimento da candidíase, ele é branco como se fosse um leite talhado. Coça bastante, arde, você vê que a sua vulva incha, às vezes na hora de fazer sexo dói. Aí eu devo me preocupar, porque tem algo errado, tem um corrimento ali que é diferente, tá coçando, tá ardendo, isso não é comum. E aí pode ser uma candidíase, lembrando que sempre a gente precisa ir num médico para poder diagnosticar. Diagnóstico quem faz é um médico. Então, se você vê uns sintomas como esse, vai olhar e ver o que é que você tem, diagnosticar exatamente o que é que está acontecendo com o seu corpo. Quando eu percebo que tem um corrimento mais esverdeado, nem sempre tem cheiro, pode ser a tricomoníase. Aí já é uma outra coisa, já não é mais a candidíase, mas você vai perceber através do corrimento. É um corrimento meio esverdeado, é diferente, vai ter a coceira também, às vezes também causa o ardor. Nem sempre tem o cheiro, porque a candidíase, por exemplo, também não causa tanto mau cheiro assim. Não é como, por exemplo, a vaginose bacteriana, que ela vem da Gardnerella, né, e o cheiro é muito forte, o cheiro é muito intenso. E aí já tem um corrimento também de outra cor, que ele pode ser um pouco cinza, meio amarelado, às vezes até branco também, mas o odor é muito intenso, ele também causa ardência. A maioria, né, dessas infecções, elas vão te impedir de fazer sexo, porque causa dor enquanto você está tendo relações e não é aconselhável porque a sua flora vaginal está em desequilíbrio, tem uma bactéria ou um fungo que está ali proliferando, que desprotege, né? A sua vagina ela tá desprotegida, a sua flora vaginal tá desprotegida. Então o ideal é evitar relações sexuais enquanto você está com sintomas, até para também não transmitir isso para outra pessoa, tá? Então essas são as mais comuns, né? A candidíase, a tricomoníase, a vaginose bacteriana, são as mais comuns entre as mulheres. Tem outras também, como eu disse, a clamídia, a gonorreia, que aí já vão apresentar às vezes um pouco de sangue, um corrimento mais amarronzado ou mais acinzentado, mais rosa também. Então tem várias, mas essas são as mais comuns, principalmente a candidíase, é muito, muito, muito recorrente. Então, é legal você saber identificar o que exatamente está acontecendo com o seu corpo, perceber que o muco clara de ovo, ele é normal, ele vai estar presente em todo o seu ciclo menstrual, né? Durante o ciclo menstrual, que eu digo, o ciclo como um todo, então todo mês você vai ter, mas saiu disso, entrou uma coceira, entrou um corrimento mais leitoso, com uma textura diferente, coçou, ardeu, ficou vermelho, inchou, é sinônimo de que você tem alguma coisa, de que você está com alguma doença, e aí é legal você ir no médico para fazer o diagnóstico. E os tratamentos dentro da ginecologia natural para essas infecções normalmente são banhos de assento. Você pode, por exemplo, fazer um banho de assento com camomila. Isso vai depender muito do que você está tratando, de quão avançado está isso, quem é você, né? Como que é a sua alimentação, porque a alimentação ela é a base de tudo. Então, por exemplo, evitar doce, evitar gordura, ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada, fazer o uso de kéfir, por exemplo, que é um probiótico natural. Então você pode pegar o kéfir ou iogurte natural e fazer com uma gaze, tipo um OB, e aí você vai encharcar ele naquele kéfir ou iogurte natural ou algum probiótico natural e você vai inserir como se fosse um OB no seu canal vaginal. Só que você tem que trocar de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, tá? Não é para ficar a noite inteira. Você põe, deixa ali umas 4 horas, tira, coloca outro. Deixar respirar, né? Porque é importante. Mas fazer esse uso dos probióticos é muito importante porque eles vão ajudar a restaurar a sua flora vaginal e a equilibrar o pH da sua flora vaginal, porque é ali que está desequilibrado. Então é importante você fazer esse uso dos probióticos naturais dessa forma, fazer com OB, ou você pode passar também na sua vulva, né? Para quem não gosta de inserir, não quer inserir, pode passar na vulva e deixar ali, depois lavar e passar de novo, mas o ideal mesmo é você inserir para pegar o canal vaginal como um todo também. E
prestar muita atenção na sua alimentação. Isso é realmente muito importante, é a base de tudo. Então, a forma como você se alimenta é o que vai ver se deixa o seu corpo propício à proliferação dessas bactérias e fungos ou não. Então, evitar açúcar é fundamental. Carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar, gordura, ter realmente uma alimentação mais natural. Em relação aos banhos de assento, você pode fazer um banho de assento de camomila, como eu disse, ou um banho de assento de barba-timão, ou um banho de assento com tansagem também ajuda bastante, calêndula ajuda bastante. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo no vídeo o link para o meu e-book gratuito, é um e-book totalmente gratuito que você baixa, que é sobre banhos de assento. Então tem receitas de banho de assento lá dentro, como fazer um banho de assento, quem pode fazer um banho de assento, quem que não pode, para que serve aquele banho de assento. Eu vou deixar o link para vocês aqui no vídeo embaixo, é só você clicar lá e baixar o seu e-book, que lá vai ter todas as informações sobre banho de assento. Então fique atento aos sinais que seu corpo vai te dando no decorrer do seu ciclo. É muito comum antes da menstruação, nesse período pré-menstrual, ter candidíase, e muitas mulheres desenvolvem nessa fase porque é uma fase onde a nossa imunidade começa a baixar um pouco por causa da menstruação que está vindo, né? Então pode acontecer com essa baixa de imunidade da candidíase se proliferar ali e você ter isso. É mais comum, digamos assim, muitas mulheres relatam isso, então fica atento ao seu corpo, vai mapeando o seu ciclo, vai se observando, vai conhecendo o seu muco, sente na ovulação, é legal você pegar, sentir o cheiro, ver se aquilo tá normal, qual que é o seu cheiro individual, se tá tudo certinho, para você, quando tiver alguma coisa fora do comum, você perceber rapidamente e poder tomar as providências certas para aquilo não ficar recorrente ou para aquilo não gerar algo ainda mais profundo. Então é isso, se você quer aprender mais sobre dicas da ginecologia natural para a saúde da mulher, então se inscreva aqui no canal, clica no sininho para você sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo. Os vídeos são sempre às terças-feiras, às 20 horas. Compartilha com a sua amiga que sofre desses corrimentos ou que às vezes não consegue identificar e quer aprender. Compartilha com ela e até a próxima aula.